Boa tarde, Eloy, boa tarde, amigos ouvintes, você que sempre nos acompanha também nas nossas redes sociais. Mais uma edição do Momento Esportivo, hoje edição especial para falarmos da história do futsal e do futebol aqui de Itapejara. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Itapejara o senhor Itamar Antônio Espanhol, que é historiador e pesquisador e escreveu um belíssimo livro com um material impressionante voltado aos esportes da nossa região. Seu Itamar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez José Augusto. Muito obrigado pela sua presença aqui, uma honra te receber. Uma alegria imensa minha estar aqui nos estúdios da Rádio Itapejara, que muito tem contribuído com o esporte e com o desenvolvimento como um todo de Itapejara. Primeira rádio daqui, uma rádio pioneira, que sempre foi muito bem acolhida aqui nessa rádio que também muito contribuiu para a elaboração dessa pesquisa e desta obra que aqui estou apresentando hoje. Muito bem. Futebol e futsal da cidade de Itapejara. Sua memória e história. De onde surgiu a inspiração, seu Itamar, para a criação de todo esse conteúdo? Olha, José, o pessoal mais antigo aqui de Itapejara me conhece, né? Que eu vivi a minha infância e a minha adolescência aqui, a juventude em Itapejara. Saí daqui com 23 anos de idade, aí fui para Porto Alegre, fiquei um tempo lá estudando, né, filosofia, teologia. Voltei para a cidade aqui, fui trabalhar na Ronda Alta, depois em Passo Fundo, e novamente em 90 voltei em Porto Alegre. Mas, mesmo estando distante de Itapejara, Itapejara sempre foi a minha mente e o meu coração. E no decorrer do tempo, eu sempre fui alguém que muito assim de pesquisar e de armazenar, né, as informações, né, os registros, guardar, né, o registro em papel, o escrito, ou eu escrevia os apontamentos, né. E aqui em Itapejara também, algumas pessoas fizeram isso também, né, por exemplo, o próprio Ayrton, né, o próprio Bertão, que está aí, né, o próprio Betinho, depois mais recentemente, que também esteve na rádio, o Jurandir, uma época que trabalhou aqui também em Bogoni, né? E fui juntando esse material e a inspiração foi no sentido de que de preservar e difundir a memória histórica de Itapejara. Por quê? Porque os documentos vão, as pessoas também vão, e se não está registrado, né, se perde, né? As próprias gerações não terão, né, lá do passado, e a gente precisa, né, o passado é a raiz, para a gente compreender o presente, né, a gente tem que voltar no passado, senão a gente só vai entender, e compreender é um maior, né, e também projetar o futuro. E desse espírito de preservar e difundir a memória e a história de Itapejara, aqui está um específico trabalho, né? Fiz também esse do município de Itapejara, que é mais denso, e especificamente da cidade de Itapejara. Por quê? Teria que ter muito fôlego e muito material para fazer de todas as localidades do município de Itapejara. Então, específico da cidade, o antigo futebol de salão, o atual futsal e futebol de campo. E que está aqui em 750 páginas, lavrado, né, esse registro, e 350 fotos, preto e branco. Muito bem. E seu Itamar, nessas mais de 700 páginas, o que o pessoal vai encontrar dos registros históricos do esporte itapejarense? O que você vai encontrar aqui é lá da década de 50, os primeiros campos de várzea aqui, os campos de várzea eram os campos de potreiros, né, que haviam aqui na cidade, que ainda não estava urbanizada tal como está hoje, né? Então, aqueles campos de várzea. Campos também, campinhos e terrenos, né? Vai encontrar campinhos de terrenos baldios, campinhos de rua, né? O que mais? Depois nós vamos para adiante. Aqueles terrenos lá da década de 50, 60 e 70 que haviam aí, né? Mas vai encontrar aqui também aqueles campos maiores, tipo o estádio do Dr. Celso Domingues, do Atlético, os campos antigos do São Paulo, do antigo Grêmio Futebol Tapejarense, que era lá onde está fechado o Zacão, né, lá também, depois foi o Palmeirinha. Então esses outros times que vieram, né, Palmeirinha, Flamengo, Matinal, Barcelona, uma série de outros times que vieram na década de 80, 90. Então tem entrevistas, tem a participação deles nos campeonatos, né?
tem os grenais da cidade, quantos foram os placares, né, fotos, né, quem mais que nós temos aqui? Os jogos, por exemplo, do Clube Atlético Tapejarense, que é a divisão amadora, né, eu tive que buscar informações, Soledade, porque tinha 2 times que lá tinham, Passo Fundo, que tinha 4, 5 times, né, Erechim, né, onde mais, também Sananduva, então, porque nós não tínhamos jornais naquela época. E eu quero dizer para vocês, também para os internautas e os ouvintes da rádio, da nossa rádio Tapejara, que é o seguinte: todas as informações que tem aqui tem a fonte de onde eu tirei. Se é lá o arquivo do Bertão, se é o arquivo do Ayrton, se é lá do Paladino, lá de Soledade, se é o Voz da Serra de Erechim, né? Se é o Jornal Diário da Manhã de Passo Fundo, o Nacional, todos eles têm fundamento, tem a fonte que a gente chama. Não é assim, não é só memorial, porque a gente diz assim, tem uma diferença entre memória e história. A memória é a matéria-prima, e a memória a gente muitas vezes fala, né, e não registra. E agora a história não, a gente fala, mas também é registrado, porque aí se transforma em história, porque daí se torna uma fonte, né, uma fonte que dá o embasamento da história. Então, por isso, né, então é tudo fundamental, documentado onde é que foi tirado essas dos jornais, né, também os jornais aqui de Tapejara, que não existem mais, e eu tenho a coleção das primeiras edições de todos os jornais aqui, né. Então é isso que a gente queria dizer, com relação ao conteúdo, né, de grenais, né, que eu falei, né, já falei, né, falei também da participação aqui no estadual, a futsal que eu não falei. Aqui o futsal, começamos aqui em Tapejara, tem como começou o futsal. Lá da praça, na terra, depois no Colégio das Irmãs, na laje, depois no ginásio, no cimento, depois o salão, centro comunitário paroquial, né, depois de lá tem o Dalulivo, Lourenço Dalulivo, também lá os campeonatos, e o nosso atual aqui, o Jaimir Antônio Pinto, né, Ribeiro, lá do complexo lá, Albino Sucelo. Então, o futsal tem toda a trajetória e também a participação nos campeonatos, as empresas, né, também que patrocinaram aqui os times. Né. Muito bem. E para as atuais gerações, seu Itamar? Para as atuais gerações, qual a importância de um conteúdo como esse para incentivar cada vez mais essa gurizada que está vindo agora a manter o bom futsal, o bom futebol e as boas tradições do esporte? Olha, Tapejara ama o futebol, gosta, é apaixonado pelo esporte. E aqui em Tapejara tem diversos trabalhos, como por exemplo, vamos começar com crianças e adolescentes, as escolinhas. Quantas escolinhas que tem aqui em Tapejara, né? Que começam a trabalhar com as crianças ou com adolescentes, né, motivando, estimulando, né, seja o futebol de campo, seja o futsal, ou seja até outra modalidade esportiva, né. Então, tanto para crianças como para jovens, né. E isso faz com que o futebol e o futsal de Itapejara, cada vez novas gerações estão chegando. Para elas, muitos podem considerar isso, não, isso aqui é o passado, não tem nada a ver. Não, é importante ter esse conhecimento, essa memória, porque talvez lá muitos avós, ou pais até, né, também estão aqui, talvez nós já não estejam mais junto com eles, os avós às vezes já foram, até os pais, às vezes, né, mas talvez está o depoimento, a experiência aqui, está documentado aqui, né, algo que fez parte da vida deles, e que é a contribuição que eles deixaram, e nós sabemos, todos nós que nós temos que ter, né, a história é assim, né, passado, presente e futuro. Para nós compreendermos o presente, como eu disse antes, nós temos que voltar, né? Não é ficar lá preso, não. Tinha que jogar com uma bolinha aqui de bexiga, né? Pegava a bexiga do animal, né, do porco, e vamos deixar secar e colocar dentro de serragem, né? Outra coisa. Não, a gente não quer, conhece o passado, não vai voltar aquilo, não quer que volte aquilo. Mas sabe que começou ali, depois veio o couro, tinha que encher com a bombinha, agora, né? Quer dizer, você vai vendo a evolução. E também isso cria na juventude, de certa forma, e nos adolescentes e crianças, aquela perspectiva, né, que não está tudo perdido, nós não estamos vivendo um caos, não tem
nada mais presta. Não, teve algumas coisas e que há uma evolução, né, histórica, e que agora a gente está aqui como jovem, adolescente, a gente tem que continuar preservando e avançando, né? Mas não deixando de lado. Sempre em frente, isso. Muito bem, então, futebol e futsal aqui de Itapejara, mais de 700 folhas com as mais preciosas informações dos esportes da nossa região. Seu Itamar, para o pessoal que desejar adquirir esse livro, onde que o pessoal encontra, para quem já conseguiu o seu exemplar, algumas considerações. A minha consideração, antes dessa, fazendo uma preliminar, queria agradecer a todos, o poder público que também contribuiu, né, a iniciativa privada, algumas empresas que também contribuíram para que esta obra pudesse vir à luz do dia, como a gente diz, né? E então eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, de coração, né? Como diz o Santo Agostinho, diz que a gratidão é a memória do coração. Então eu sou muito grato, muito obrigado. A gratidão é a memória do coração. Vocês estão no meu coração. Muito bem. E onde é que a gente encontra seu Itamar? Na loja Babilônia, é isso? Isso. O pessoal já conhece, uma loja tradicional demais, antiga, aqui da nossa Itapejara. Entra em contato com o pessoal através do WhatsApp, que é o 99962 51 131. Ou então passa lá direto na Babilônia, fala com o Valdir, fala com as meninas, que o pessoal vai ter o exemplar desse livro que está repleto de histórias do nosso futsal e do futebol regional aqui de Itapejara. Muita história legal para você conhecer, até mesmo para ver alguns conhecidos seus, ver seus antepassados e também, é claro, conhecer mais da rica história do esporte itapejarense. Seu Itamar, muito obrigado pela sua presença, tudo de bom para o senhor, sempre será muito bem-vindo aqui na rádio. Muito obrigado,